Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez eu digo, quer os que estão aqui visíveis, como os invisíveis. E boa tarde também àqueles que nos acompanham ou acompanharão através das redes sociais. Vamos, como habitualmente, apresentar um tema de uma palestra, de uma exposição, como lhe queiram chamar, que hoje temos o nosso Tony, o nosso habitual Tony, que não vivendo em Alcobaça, é da nossa casa na mesma. Ele é realmente do nosso Centro Cultural Espírita de Alcobaça, e não só, não é? Mas também, e vem apresentar-nos um tema que toca a todos nós, que é os obstáculos da vida. Quem é que nunca teve obstáculos na vida? Mas pronto, os obstáculos só têm uma solução, é serem vencidos. E vamos aprender, com o trabalho que o Tony preparou para nós, vamos aprender uma forma de fazer. Então, como habitualmente, vamos iniciar com uma prece. E quem estiver à vontade e quiser cerrar os olhos, pode fazê-lo, para, não por ritual, mas para nos interligarmos com a equipa espiritual desta casa, que, entretanto, preparou um ambiente de paz e tranquilidade para que todos nós possamos usufruir das boas energias que eles nos dão. E dão-nos quando preparam o trabalho, e dão-nos quando nós estamos a ouvir a palestra, e vêm junto de cada um de nós para tratar aquilo de que nós necessitamos, a cura ou o tratamento, seja de ordem física, psicológica ou espiritual. Portanto, é uma das vantagens de virmos à Casa Espírita. É muito bom podermos acompanhar através das redes sociais, mas não temos este bombom, como eu às vezes lhe chamo, esta benesse de termos a espiritualidade a vir junto de nós, junto de cada um de nós, e de transmitirmos a sua boa energia. Vamos louvar a Deus e agradecer-lhe pelo dom da vida, por termos um cérebro que nos ajuda, que controla o nosso corpo físico, que dá as ordens para que todos os nossos órgãos funcionem, que fez tudo aquilo que nos rodeia, desde o mundo mineral, o vegetal, o animal, o hominal que somos nós, e que estamos em preparação para atingirmos o mundo angelical, ou o mundo perfeito, que ainda estamos muito longe de o alcançar, mas iremos lá chegar daqui a uns milénios. A Jesus também queremos agradecer o amparo que Ele nos dá permanentemente, toda a energia que Ele envia para o planeta Terra, todo o esforço que faz para que aqui haja paz, embora os homens depois a estraguem. Mas Ele está ao leme, está ao controle. E todos nós, cada um de nós, temos que contribuir para manter a paz do nosso planeta. E a paz começa em cada um de nós e na forma como tratamos o nosso próximo. À equipa espiritual desta casa, vou agradecer mais uma vez por todo o trabalho que aqui faz e todo o auxílio que nos dá. E ao nosso guia espiritual, que cada um de nós tem, que nos acompanha desde o nascimento até ao desencarne e muitas vezes até posteriormente a isso. Agradecemos a toda essa espiritualidade que não nos abandona, que está sempre connosco em todas as horas, nas boas, mas principalmente nas menos boas. E a toda esta espiritualidade pedimos também ajuda para cada um de nós, não para aquilo que nós queremos, não para aquilo que nós pedimos, mas sim para aquilo que cada um de nós necessita. E é Deus e a espiritualidade bondosa que sabem aquilo que cada um de nós necessita. Portanto, façamos os possíveis por transpor e encontrar solução para os obstáculos da vida, porque Deus não dá um fardo maior do que aquele que cada um de nós consegue suportar. E assim sendo, vamos agradecer a toda a espiritualidade bondosa mais uma vez, agradecer a presença de todos vós
e vamos dar início aos nossos trabalhos de hoje com o Tony. Muito obrigada. Então, Tony, faz favor. Deixa eu pôr um bocadinho. Deixa-me ver aqui, desculpa. Senão fica desgostado. Está bom assim? Eu acho que sim. Então vamos aqui. Ora, então, mais uma vez, boa tarde a todos. É com um gosto que estou aqui, cheio de caras que eu conheço, umas já há alguns anos, outras há menos tempo, mas às vezes a vida tem destas coisas, conhecemos pessoas há pouco tempo, mas se convivermos um bocadinho parece que já os conhecemos quase há uma eternidade. Vou tentar expor o meu tema, o tema que preparei da melhor forma, tentar aqui ter um encadeamento nos diapositivos. O título que eu dei foi Os Obstáculos da Vida. Não é uma novidade, já é um tema sempre tratado no nosso dia-a-dia, não é? Vamos lá saber porquê, porque é que precisamos tratar sempre dos obstáculos. Todos os temos. E a ideia é também tentar enquadrar estes obstáculos naquilo que pertence a cada um, não é? Porque é que os temos, e tentar colocar aqui algumas linhas aqui nesta palestra, de forma a perceber nestes obstáculos o que é que nós temos que fazer, como é que nós os transpomos, não é? Porque termos um obstáculo é fácil, não é? Todos nós os temos. Não é? Depois vamos reagindo de formas diferentes. Às vezes olhamos para aquele obstáculo e sabemos que está ali, que nos impede de qualquer coisa, mas esperamos que, sem fazer nada, e que amanhã, de forma milagrosa, ele já não esteja ali, não é? Outras vezes nós olhamos para o obstáculo e fazemos aquilo que Jesus também nos ensinou, que é mover as montanhas, não é? Aqui é preciso nós alcançarmos as palavras dele. Com certeza ele não tinha a ideia de nós agarrarmos numa montanha e movermos, não é? Mas, de facto, às vezes temos tantos obstáculos, tantas problemáticas que são autênticas montanhas, não é? É importante, nestes obstáculos, a religiosidade que cada um tem. Porque se nós não tivermos qualquer religiosidade, fica mais difícil, não é? Também abranger aquilo que a doutrina espírita nos dá, nos trouxe. Porque se nós não considerarmos, como muita gente ainda não considera, a pluralidade das existências. Esta é uma vida, nós nascemos, temos a nossa vida, morremos e acabou tudo, não é? Essa é sempre uma opção que temos. Somos livres. Claro que, sendo que a vida é continuidade, nós hoje podemos pensar dessa maneira, mas forçosamente amanhã vamos pensar de outra. Porque esta é a lei da evolução. Se não fosse assim, naturalmente Deus seria injusto, não é? Só podemos compreender, abraçar os nossos obstáculos do ponto de vista da doutrina espírita, compreendendo, percebendo porquê, não é? Há muitos obstáculos que nós temos que queremos hoje, não é? Porque temos livre-arbítrio, temos a nossa personalidade, nosso raio de ação, não é? Nem sempre estamos dispostos, nem para nós próprios, mas para ajudar o outro, para ser tolerante com o outro, e nesses entrechoques vamos naturalmente granjeando pequeninos obstáculos. Outros não vêm desta vida e é preciso perceber, ter a nossa mente aberta. Não se pede a ninguém que acredite, não é?
Não se pede a ninguém que, de certa forma, eu penso que acontece um pouco com todos nós, ou já aconteceu, que quando conhecemos a doutrina espírita, queríamos tanto elucidar os outros, que quase que forçávamos que era assim. E, pá, faz parte, não é? Mas essa não é a nossa intenção. Importante, como eu disse há pouco, é a religiosidade que temos dentro de nós. Não é a religião, a religiosidade. Porque eu posso ter a minha religiosidade, crer em Deus e professar esta ou aquela doutrina, aquela religião. Isso é importante, naturalmente, mas o mais importante é bebermos o sumo de cada uma dessas doutrinas. Mas, acima de tudo, quer nós frequentemos ou não, ou tenhamos tendência ou não para esta ou para aquela área daquela religião, a verdade é que todos nós temos intuição e ainda aqueles que dizem que não acreditam em Deus, naturalmente está lá o germe e sem dúvida que a vida às vezes tem aquele ciclo que nos abana, não é? Dói muito esses ciclos, dói quando tropeçamos e caímos, mas se não fosse assim, se calhar nós também não nos limaríamos tão facilmente. Vamos continuar. Ora, e esta questão que está no livro dos Espíritos, que Allan Kardec colocou aos Espíritos através de médiuns, de duas médiuns, diz assim: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Esta questão parece uma questão simples, não é? Porque pode ser interpretada de algumas formas. Quem pensa que a vida é apenas uma, a existência física, que é apenas uma, ok, então aqui está a dizer que nós podemos alcançar a perfeição, porque quem não alcançou a perfeição quer dizer que há outros que alcançaram a perfeição. Ou podemos enquadrar dentro daquela ótica de várias existências, várias etapas, e dentro dessas existências corpóreas nós vamos acabar um dia, vai ser inevitável, não é? Acabar por sermos perfeitos. Perfeitos na condição que nós podemos ser perfeitos, não é? Porque sabemos que perfeito, só Deus, que é o único, é imutável, e, portanto, Deus é digamos que, o único. Portanto, nós, nem que fosse um de nós, nos 8 mil milhões e meio na Terra, porque depois estão 3 vezes mais no mundo espiritual, não é? Já agora, há pouco estava nas últimas palavras, cumprimentamos os presentes e os que estão aqui. Se nós conseguíssemos alcançar os amigos espirituais que estão aqui, de certo, este espaço era tão pequenino, porque no mundo espiritual, para já não há as barreiras da parede, é diferente, não é? Faz-nos um pouco ainda confusão ver as coisas dessa forma, mas vejamos, se nós estivermos ao nível, numa cidade, e estivermos ao nível do chão, nós vemos os edifícios e não conseguimos divisar aquilo que está para além dos edifícios, não é? Não conseguimos ver o que é que se está a passar. Inclusive, em várias barreiras que existem, não conseguimos ver. Se nós nos transpusermos para um balão de ar quente, não é? Está ali mais paradinho, o nosso espectro visual já abrange maior área. Ora bem, e portanto, aqui com certeza estão os nossos protetores espirituais que nos acompanharam, que estão contentes de estarmos aqui. Temos outros amigos espirituais que nos orientam, que nos vão intuindo sem nós nos apercebermos, não é? Então, naturalmente, os amigos do centro e outros, tal como nós hoje dispusemos de um bocadinho para vir no sábado à tarde aqui a Alcobaça, outros vieram. Ora bem, mas focando aqui na pergunta, é hábito, eu fui ouvindo isto ao longo da vida, é hábito nós pensarmos que, por exemplo, quando alguém parte, quando um filho parte, ou quando uma mãe parte, vai logo para um sítio perfeito, juntinho a Deus, porque é ali o lugar. Não é? É ou não é?
Nós vamos ouvindo isto. E esta pergunta fez-me lembrar essa questão, porque nós achamos, e ainda bem que é assim, não é? Porque se nós tivermos uma ideia que a nossa mãe que partiu e que está num sítio muito mau, também para nós, quer dizer, isso energeticamente também não nos é bom. E nós temos essa ideia que alguém parte, mesmo que seja às vezes aquela peça que nós conhecemos, não é? Porque nós todos somos bons quando partirmos, não é? Isso não tínhamos dúvida. E quando cá estamos, vamos tendo os entre-choques uns com os outros, não é? E achamos que alguém partiu e que vai logo ali, não é? Claro que não é assim. Mas Allan Kardec pergunta, e o que é que acontece quando nós não conseguimos a perfeição? Não é? Os espíritos respondem, sofrendo a prova de uma nova existência. Ou seja, aquilo que nós já fomos estudando na doutrina espírita, ouvindo aqui no centro espírita, nós vivemos de ciclos, uma vez, nós que estamos aqui nos a ver, estamos no corpo carnal, um dia vamos passar pelo fenómeno da morte do corpo físico para o mundo espiritual, um dia, a gente achamos que é um dia, e ainda bem, não é? Nunca ninguém está a pensar que é agora, não é? Mas dizemos um dia. E depois voltamos. E assim andamos, não é? Neste meio tempo, aprendemos, claro, não é? Aprendemos com a nossa consciência, que é, muitas vezes, quando nos tentam abrir, entre aspas, a cabeça, nós dizemos, não, eu não acredito nisso, não quero saber disso. É o nosso livre-arbítrio. Mas quando é a nossa consciência, é tramado, não é? Bom. Então é isto. Ou seja, depreende-se desta questão que sofremos nova existência até atingirmos a perfeição. Nestes entrementes, claro, vamos tendo os nossos dissabores, daí os nossos obstáculos, mas seguimos. Depurando-se, ou seja, melhorando-se, retificando-se, aprimorando-se, a alma, indubitavelmente, experimenta uma transformação, claro. Mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal, porque assim, Deus podia nos criar simples e ignorantes como criou, ignorantes em conhecimento, não aquela ignorância que nós vemos hoje, ou aquilo que a nossa mente possa abarcar, mas simples, que é uma coisa que nós não conseguimos ainda bem compreender. Nós nem conseguimos compreender como é que alguém atinge a perfeição, não é? Perfeito. Não é? Nem uma pontinha de ciúme. Não existe. Nós não conseguimos ainda compreender isso, não é? Como não conseguimos compreender alguém que é totalmente simples, ou seja, não tem ainda quaisquer informações histórico de vida. Ora, se Deus nos criasse, ele podia nos ter criado simples e logo perfeitos ao mesmo tempo, não é? Mas qual era o nosso mérito? Não é? Então, é assim, é através das provas corporais que nós vamos aprendendo. A alma passa então por muitas existências corporais? Já respondi um pouco. Sim, respondem os espíritos. Todos contamos muitas existências. Ou seja, eu não sou só o António Luís. Eu já sou uma legião de espíritos. Por isso tenho as minhas tendências hoje. Tendências daquilo que fui aprendendo, que fui convivendo, fruto da minha educação, que me deram, da minha própria educação, dos meus estudos, do meu aprimoramento, frequentar um centro espírita, de não frequentar um centro espírita, de querer ser mais ético, de não querer ser mais ético. Então, nós já fomos assim. Já fomos antiéticos, antimorais, não é? Já fizemos muitas coisas. Por isso é que hoje temos os nossos obstáculos da vida, não é? E, portanto, isso tudo está aqui, não é? Conscientemente, não. Conscientemente é o António Luís, não é? Às vezes. Nem sempre o António Luís é consciente, não é? Mas inconscientemente as entidades estão cá dentro, não é? E por isso nós, às vezes, os nossos impulsos, enfim, é um pouco isso. Já temos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância, não é? Claro. Nós vimos de séculos e séculos materialistas em que
Ainda hoje nós acreditamos que esta é a única vida, não é? Quer dizer, nós que estamos aqui, de certa forma, se tivermos mais que um dia de doutrina espírita ou de centro espírita, pelo menos já lemos alguma coisa e já ouvimos umas ideias. Mas as pessoas que não quiseram ainda saber destas questões, muitos acreditam que esta é, mas muitos mesmo, não é? Não sou só eu que vou falando com essas pessoas, não é? Acreditam que é a única vida. Bom, de facto, a reencarnação é a chave que explica os nossos problemas. Se não fosse assim, como é que nós haveríamos de os justificar? Ora bem, então, é assim, reencarnar é ótimo, não é? Ter obstáculos é ótimo, é aquilo que estamos aqui a falar, temos muitas vidas físicas, vamos chegar à perfeição, é tudo ótimo. Agora, quando nós reencarnamos, entre algumas leis de Deus que são perfeitas, não é? São perfeitas. Mesmo naquela dor que nós temos. Aquela dor que nos aparece. Algum motivo, alguma razão, isso acontece para a dor vir ter connosco. Ora, mas o facto de reencarnar, uma das leis que estamos sujeitos, chama-se lei de causa e efeito. Ou seja, eu tenho livre-arbítrio, todos nós temos livre decisão. Não é? Somos responsáveis por isso. Podemos não ser hoje. E nós queremos as coisas, hoje queremos tudo para ontem, não é? Queremos as coisas à pressa. Nós achamos que aqueles que matam, que roubam, aqueles que perseguem, nunca vão ter a retificação necessária, porque nós queremos ter essa retificação hoje. Não é? Mas a perspectiva da vida é diferente, não é? Porque 50, 100 anos hoje, que é muito tempo, de facto, não é? É muito tempo, mas pode-se resumir a nada, não é? Nos milhões de anos da Terra, do planeta Terra, e sabe-se lá quantos milhares ou milhões de anos nós temos até chegarmos aqui, que estivemos noutros estágios, não é? O que são 100 anos? Já passou. São quase nada. Nós hoje, quando nos lembramos de coisas que aconteceram há 20 anos, parece que foi ontem, não é? É a nossa perspectiva. Bom, então a lei de causa e efeito, isto é, somos livres, mas somos responsáveis. E esta lei de causa e efeito, sem dúvida que nos acompanha. A lei de causa e efeito não é o karma, é aquilo que os nossos amigos orientais, irmãos orientais, chamam de karma. O karma é um conceito de pagar dívidas, pagar, não é? A lei de causa e efeito é, eu faço o bem, recolho o bem. Eu faço o mal, recolho o mal. É justo, não é? Mas se há males nesta vida cuja causa primária é o homem, também já falei um pouco aqui, outros há também, aos quais, pelo menos na aparência, não é? Porquê? Está cá dentro. Nós não nos lembramos, mas está cá dentro. Ele é completamente estranho e parecem atingi-lo como por fatalidade. Ou seja, há situações que, de facto, nós pensamos, aquela pessoa é tão boa, acontece-lhe tudo. Há pouco tempo eu estava com alguém que viu um familiar ter um incidente, e de facto foi só apenas um incidente, não só danos materiais, e a pessoa disse assim, é tão bonzinho, é tão justo, há tanta gente, não é? O nosso julgamento, mas nós somos assim, há tanta gente má e não lhes acontece nada, não é? Deus é injusto então, nessa perspectiva Deus é injusto, não é? Ora bem, como é que nós explicamos isso? Às vezes é assim, nós emitimos energia, nós não conseguimos ver a nossa energia, não é? Conseguimos ver a nossa manifestação, mas não vemos a energia. Alguns de nós conseguem percepcionar a energia uns dos outros, não é? E por isso nós chegamos ali à beira daquela pessoa e não gostamos daquela pessoa, não é? Acontece ou não acontece? Não é? E o contrário, exatamente, e o contrário. E de repente, aquela pessoa que nós conhecemos, como eu estava a dizer aqui há pouco, se calhar há meia dúzia de dias e parece que já é há uma eternidade, não é? Temos
a nossa energia. E essa energia vai atraindo. Porque a reencarnação não é só o ato de voltar à vida física. Há toda uma programação que nós não conseguimos compreender. Nós temos há as probabilidades, não é? Porque com certeza a vida não é algo estático, não é algo que tenha que acontecer assim. Senão, pode estar previsto acontecer. Se não acontecer nesta existência, vai acontecer naquela. Se tiver que ser. Entretanto, se nós daqui para lá, conseguirmos melhorar, não é? Porque, de facto, nós às vezes uns com os outros dizemos assim, como tu te portaste bem, eu dou-te um doce, não é? Ou seja, se nós nos portarmos bem, naturalmente a vida também nos dá um doce, não é? Mas a reencarnação tem que haver um planeamento das pessoas que estão ao nosso lado, os cônjuges, os filhos, as pessoas com quem precisamos estar, lá está, das afinidades, que gostamos, que não gostamos, todas as circunstâncias. Portanto, a lei de causa e efeito, e nomeadamente a reencarnação, é algo que carece de grande trabalho, e por isso os mentores espirituais que superintendem a reencarnação o fazem porque têm essa capacidade. Vamos continuar. Emmanuel, no livro Fonte Viva, apresenta-nos um texto e eu vou aqui tirando excertos desse texto para tentar enquadrar aqui dentro desta temática. E ele foi buscar uma passagem do apóstolo Paulo que diz assim, disse o apóstolo Paulo, deixemos todo o impedimento e pecado que tão de perto nos rodeiam e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Paulo aqui temos que recuar umas centenas de anos, não é? E aqui Paulo falava naquelas corridas nos círculos romanos. Ou seja, até começarmos as corridas todos éramos iguais. Claro que havia aqueles mais favoritos, não é? Mas todos éramos iguais. E, portanto, não interessava o que nós tivéssemos feito ontem. Estávamos ali, ao lado uns dos outros. E tínhamos que nos focar completamente na nossa corrida para ganharmos naturalmente, né? Que era a carreira que estava proposta. É um pouco com a vida, não é? Ou seja, esquecermos, entre aspas, aquilo que fomos para hoje depositarmos todo o nosso empenho em nos melhorarmos, que é aquilo, é para esta carreira, é para esta corrida que nós estamos. É um pouco isso, não é? De facto, eu sinto alguma afinidade, eu gosto dos círculos romanos, gosto dessas coisas, vamos lá saber porquê. Não é? Se calhar sou, como disse o Chico Xavier, e eu não me quero, obviamente, colocar a esse ponto, mas o Chico Xavier talvez fosse a pulga que picava o leão para o tigre, não é? Abocanhar os outros, não é? Eu não era a pulga, se não era tipo o Chico Xavier, mas era ali alguma com o seixinho, nem o animal eu era, não é? Bom, nós brincamos e de facto temos que nos conhecer, não é? Já somos pessoas boas, todos estamos aqui, somos pessoas boas. Mas também temos outro lado, não é? Agora recuemos aqui 2 milénios, 3 milénios, como é que nós éramos, não é? Bom, e diz-nos Emmanuel no livro Fonte Viva, assim também, na aquisição da vida eterna, é imprescindível nos desfaçamos da indumentária asfixiante do espírito. Ou seja, portanto, da mesma forma que ele compara aquelas corridas a eventos a que nos propomos para nos ultrapassarmos e para vencermos, também a vida, de certa forma, nós largamos o impedimento de ontem e focamos para vencermos e para termos a vida eterna, ou seja, para conseguirmos entrar num patamar de equilíbrio, não é? Que um dia vamos conseguir esse equilíbrio, não é? Temos que nos despojar daquilo que nos atormenta, é o nosso corpo. Muitos de nós, quando desencarnarmos, quando passarmos para o mundo espiritual,
todos vamos ter sensações diferentes. Todos vamos ter sensações diferentes. Muitas vezes andamos depois nas nossas casas, não é? Não nos desligamos, não cortamos os nossos laços. Outros vamos perceber que isso aconteceu e, se tivermos condições, o nosso amparo, nós temos sempre proteção espiritual, mas os espíritos não fazem a nossa parte. Nós temos que ter essa predisposição. Vamos, se calhar, poder percepcioná-los ou não é? E outros vamos pensar assim, ainda bem que me livrei do corpo. O corpo é uma limitação. Esta é a realidade que nós conhecemos hoje. Sem dúvida, e é importante, é. Por isso que nós estamos aqui. Mas o corpo um dia nós vamos deixá-lo. Deixa de ter importância, não é? Então, diz-nos aqui, Manuel, que para nós conseguirmos uma aquisição desse nível, um dia nós vamos despojar-nos completamente do nosso corpo. Até lá. Agora, quando nós reencarnamos, de certa forma, tal como nós hoje é sábado, não é? Amanhã é domingo, penso que não estou errado. Muitos de nós temos o planeamento já para amanhã, não é? Ou não vou fazer nada, que é ótimo, não é? Ou vou-me levantar, fazer uma caminhada, se não estiver a chover, vou fazer isto, vou fazer aquilo. Depois chega ao fim do dia, claro, nós vamos olhar e assim, eu consegui fazer aqui algumas coisas, outras coisas não consegui. Também a reencarnação é assim. Quando chega o nosso momento de reencarnar, não é? Nós temos que, de certa forma, juntamente com a equipa espiritual, fazer um planeamento da reencarnação. Porque senão estávamos aqui, como se costuma dizer, ó Deus dará, e não é isso que acontece. E Allan Kardec pergunta assim, e esse planeamento é naturalmente super importante, até depois da forma como nós reagimos. Se eu sou uma pessoa que estou sempre enfurecido, intolerante, se calhar estou aqui porque alguém disse assim, tu vais ali para o planeta Terra e vais enfrentar aqueles obstáculos, não é? E eu não quis. E então hoje a minha primeira percepção é murmurar contra tudo, não é? Ralhar contra tudo, não é? Ou então nós olhamos, dói, claro, mas temos ali aquela paciência e vamos seguindo em frente. Sabem os espíritos em que época reencarnarão? O que é que acham? Vamos ver o que é que ele responde. Pressentem-na, não é? Mas não têm esse conhecimento, porque tal como nós acreditamos ainda, muitos de nós acreditamos que esta é a única vida e que não há a vida do lado de lá, muitos nem sequer têm esse conhecimento que vão vir para o lado de cá. É engraçado, não é? É um pouco isso. Mas pressentem-na. Como nós pressentimos, nós sabemos que um dia vamos partir. A coisa boa que há e que nós não sabemos é que o nosso bilhete já está tirado. Não tínhamos dúvidas, não é? Está tirado. Agora, nós cá, quando vamos a um evento e tiramos o bilhete, se perdermos o transporte, se houver algum impedimento, não fomos ao evento, paciência, o dinheiro está gasto, já nos vão devolver nada, não é? Agora, este bilhete, naturalmente, é um bilhete que não tem aquela hora destinada, aquele dia destinado, podendo ter, mas é ali naquela época, não é? Nós sabemos. E depois depende, lá está, temos às vezes uma moratória, como nós, não é? Como eu disse há pouco, tu até te portaste bem, então eu até te perdoo, não é? Nós achamos que quando perdoamos, né, até ficamos assim empolgados. Né? E também essas moratórias também acontecem connosco, né? E de tal forma que da mesma maneira que nós não sabemos quando vamos partir, que bom, não é? Também não temos o conhecimento quando vamos voltar, mas pressentimos, não é? Faço ideia aqueles que, quando nós pressentimos a nossa e pensarmos assim, Jesus, eu vou ter que ter estes filhos assim, eu vou ter que ter esta esposa ou este marido assim, estes sogros, como se os sogros fossem, não é? Nós achamos que os sogros é algo popular, não é? Vou ter que ir para estas condições, Jesus, não é? E já começamos a sentir isso, porque começamos a ser preparados também para isso.
Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação. Não é? Muitos de nós não nos preocupamos com a nossa atual reencarnação. Não é? Olha, às vezes eu esqueço-me que os espíritos existem. Às vezes é. Então faço coisas, penso coisas. Não é? Nós estamos sempre a pensar. E estou aqui a ser vigiado, estou a ser observado, não é? Pensamos que estamos sozinhos, não é? Agora estamos aqui todos, não é? Agora daqui a bocado, quando eu sair, vou pensar assim, Jesus esteve ali no meio daquela gente, ainda bem que eu fui... Penso que estou sozinho, mas não. Estou acompanhado de espíritos. Alguns, claro, aproveitam quando sentem estes pensamentos e que não gostam de mim. Sim, coisa boa, não é? Ora bem, vamos aqui amplificar. Pois é verdade, já viste a Paulinha, não é? Paulinha tem mania, estava ali à frente, não é? E eu começo a pensar realmente porque é que ela está sempre ali à frente. E eu penso, não é? Porque, entretanto, a culpa é dos espíritos. Não, é minha. Agora, claro, nós oferecemos matéria para... E os espíritos dão ali... Eles não precisam fazer grande coisa. Ou... Chego ao carro e penso assim, que bom que vinha ao centro espírita. Não, basta ver aquela gente, estar ali naquele momento de paz. Quem é que são as companhias que estão ali perto de mim? São os bons. Porque os outros pensam assim, isto não é para mim, né? Vamos embora. E os espíritos estão em todo lado, no supermercado, É verdade. trânsito, dentro do nosso carro, É verdade. nos transportes, Completamente. na escola, em todo lado. Por isso é assim, nós às vezes não cuidamos da nossa reencarnação, não é? Quando começamos a pensar mal, começamos a abrir brechas e eles aproveitam Claro, todas. claro. Muito bem. E eles dizem, muitos há que em tal coisa não pensam, porque nem sequer a compreendem. Claro, lá está. Já falei aqui nisto, não vou estar a repetir, não é? E dizem, e continuam eles, no Evangelho segundo o Espiritismo. Isto aqui é o livro dos Espíritos, quando está ali aquelas iniciais. E é o Evangelho segundo o Espiritismo. Dizem-nos os Espíritos, pelo que vos respeita pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda e não lhes aumenteis o volume. Não é? Convém. Já de si por vezes tão pesado. Não é? E há bocadinho, mais uma vez, na prece inicial, a ação dizia que não temos o fardo maior que as forças. E de facto é verdade. Não é? Quando nós achamos que temos o fardo muito pesado é porque aguentamos com ele. Sem dúvida, não é? Aceitá-las sem queixume e com fé, que é uma coisa que todos fazemos, não é? Quem é que daqui se queixa? Pouca gente, não é? Ora bem, então é assim, a reencarnação ao planeamento e alguém me disse assim, olha, tu vais reencarnar ali naquele espaço do Oeste e vais ter a possibilidade de te redimir com aquilo que fizeste no passado e vais casar com aquela pessoa, não é? E eu penso assim, nós pensamos, eu consigo, não é? Nós pensamos sempre que conseguimos. Porque uma coisa é quando nós às vezes falamos, temos que ter paciência, tem que ter paciência, então a vida é assim, é tão justa, né? E damos ali uma, como costumamos dizer, uma ensaboadela, né? Agora, quando as coisas são connosco, porque nos outros não nos dói, não é? Quando a dor é nossa, já é diferente, né? Então, eu digo assim, pronto, eu vou. Ok. E depois cá estou eu. Não é? É suposto nesta minha reencarnação, cada um de nós limarmos algumas das nossas arestas que temos. Agora, também vamos criar outras, não é? E é isto aqui que nos diz. Atenção! Porque às vezes nós podemos ir para o mundo espiritual mais pesados, com mais encargos, do que quando voltamos. Temos que ter atenção a isso. Diz-nos Emmanuel, no livro Fonte Viva, na claridade da boa nova, o discípulo encontra-se à frente do mestre, não é? Imaginem se nós tivéssemos... está no livro, no Evangelho, segundo o Espiritismo, que quando nós, e no livro dos Espíritos, quando nós formulamos orações, quando nós procuramos a nossa sintonia, os amigos espirituais
de certa forma, aproveitam aquela sintonia e levam-na ao mais alto plano da espiritualidade, não é? Quando nós rogamos por alguém, quando pedimos ajuda por alguém, por nós ou por alguém, não é? Então, sem dúvida que os missionários acabam por levar até à vida maior, até Deus, até aos espíritos de amor, aquilo que nós estamos a rogar, não é? Então, e sem dúvida que Jesus também, de certa forma, recebe esses inputs nossos, essas manifestações nossas. Imaginemos o que era Jesus estar aqui à nossa frente, não é? Estávamos aqui todos sentadinhos, não é? Todos bem comportadinhos, não é? Então, no fundo, durante a nossa vida, é isso que acontece. Não é Jesus que está aqui ao nosso lado, mas Jesus deu-nos a possibilidade de ter os nossos protetores que nos amam. Muitos desses protetores já nos acompanham de outras alturas, já nos protegem de outros momentos. São pessoas que nos amam, que se preocupam connosco. Então, é um pouco isso, não é? É como se estivéssemos à frente de Jesus. E nós temos obrigações, claro, não é? Nós achamos que os outros é que têm sempre obrigações connosco. É ou não é? Não é? Nós temos obrigações para com todas as criaturas. Quer dizer que nós devemos amar todas as criaturas? Não. Nós não conseguimos amar a todas, não é? Mas tratá-las naturalmente sempre da melhor forma e com respeito. É isso que está aqui. Agora, em vão se objeta que o esquecimento do passado constitui um obstáculo à nossa aprendizagem, não é? Ou seja, eu não me lembro o que é que eu fiz, porque é que eu estou a passar isto, porque é que eu tenho esta doença, porque é que eu tenho esta limitação física, psicológica, porque é que eu sou uma pessoa honesta e nunca passo, como costumamos dizer, da cepa torta, não é? Porquê? Porque é que eu estou numa família desajustada? Porque é que eu tive que emigrar? Porque é que eu tive que fugir? Porque é que sou perseguido? Porque é que nunca nada bate certo, não é? Então, nós nunca podemos dizer, como espírito, como nós somos, carnalmente, nós não nos lembramos, não é? Agora, cá dentro, nós temos uma vaga intuição e sabemos que algo terá acontecido para que nós estejamos a passar por essas experiências. Por isso, o esquecimento do passado até nunca pode ser um motivo de desculpa, até porque é momentâneo. Muitas vezes, durante o sono, nós temos acessos, né, a essa informação, porque o corpo está ali, não é? Mas o espírito, e é bom que seja assim, está desdobrado. Se o espírito estiver ali no corpo, é aquelas noites mal dormidas, nós estamos sempre a virar, sempre a fazer isto, e acordamos mais cansados quando nos deitamos, não é? Bom, então convém nós pelo menos nos libertarmos um pouco. Há uma ligação, naturalmente um laço fluídico que está entre nós, espírito e o corpo, porque se não existir esse laço fluido, um dia esse laço vai se quebrar, não é? Então nós já não voltamos, não é? Muito bem. Emanuel continua. As inibições contra a carreira vitoriosa, ou seja, contra aquela corrida, porque quando os romanos se propunham a correr, naturalmente tinham muitos obstáculos pelo caminho, não é? Também na vida, nós temos inibições que aparecem todos os dias. Todos os dias. Nós, às vezes, houve uma altura que eu ainda pensava assim, bem, o que é que eu tenho para resolver? Vou resolver tudo agora para que amanhã eu possa ter um dia descansado. Não é? Isso nunca aconteceu. Porque amanhã vai acontecer sempre qualquer coisa, não é? Acontecem todos os dias. Temos com frequência nos mais insignificantes passos do caminho, não é? Ou seja, todos estes obstáculos que eu falei e que é o tema da palestra, temos todos os dias no nosso caminho, as coisas mais insignificantes, aquele familiar difícil que nós temos, que nos tira a nossa saúde, não é? Os assuntos do coração, não é? As perseguições, como já aqui falei, as nossas doenças, as discórdias uns com os outros.
As famílias normalmente não discordam muito, só discordam quando há herança, não é? Quando alguém parte a herança, é quando todos nos lembramos que os outros existem, não é? Até lá, as coisas não existem, não é? Se o nosso irmão está ali a cuidar da mãe e do pai, deixa estar, não é? Mas no dia que algo acontecer, nós estamos ali, lembramos que temos um irmão, não é? Bom, então começam as nossas discórdias. São sintonias nossas, não é? São sintonias nossas. Porque nós podemos, naturalmente, é assim, nós podemos não nos importar com as coisas. E não nos importar não é deixarmos de lado, não. Agora, eu posso ter aqui este problema e pode significar um problema para mim. Mas eu olho para ele e vejo que é um problema, não é? Mas não vou deixar que este problema me influencie. Ao ponto de eu muitas vezes ficar doente, depressivo, não é? Tentar o suicídio, viver na embriaguez, quer espiritual, quer embriaguez no sentido da palavra. Bom, temos todos os dias essas inibições. Então, meus amigos, é importante também neste nosso trajeto a fé que nós temos. É como eu disse logo no início. Se nós não temos fé em nada, então estamos perdidos, não é? Nesta existência. É aquelas pessoas que às vezes até fugimos delas, não é? Como por acaso, e nós não vemos as pessoas, não é? Porque quando paramos um bocadinho com a pessoa, está tudo mal. Tudo mal. Está tudo mal, não é? Ora, ou então, se nós tivermos um pouco de fé, não é? Tentamos perceber porque é que estas coisas acontecem e confiar na providência divina, que é uma coisa difícil de confiar em Deus, não é? Nós confiamos em Deus quando aparentemente estamos com saúde, a vida nos corre bem, conseguimos comprar um carro, uma casa, conseguimos fazer uma viagem de sonho, não é? Trabalho, estamos bem, não temos problemas com ninguém, nós confiamos em Deus, não é? Agora, quando um obstáculo aparece, quando parte alguém, quando desencarna, não é? Alguém que amamos, é aí muitas vezes que está a nossa discordância, não é? Que faz parte. Isso acontece com todos nós. É que nós ainda somos incapazes de compreender a natureza de Deus. Como é que nós vamos compreender alguém que nunca teve um início? Alguém ou algo? Porque às vezes é uma forma de nós dizermos alguém, não é? Porque muitos nós às vezes ainda achamos que Deus é aquele velhinho, né? Barbas brancas, bom, seja o que for, não interessa. Como é que algo existe e nunca foi criado? E mais, existe desde sempre. Nós temos na nossa mente, temos um início para tudo, não é? Temos um início para tudo. Portanto, é difícil nós ainda percebermos toda a natureza de Deus e todos os atributos de Deus, não é? Vou só aqui pôr alguns. Quando nós acusamos que é injusta a vida, que é injusto Deus. Então, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, aqui diz que a bateria está fraca. Pronto, tem que, antes que ela desencarne. É melhor, é? Não convém desencarnar, não é? Nada. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo estão alguns dos atributos de Deus, aqueles que nós conseguimos, que os espíritos também conseguiram, de acordo com a capacidade de entendimento da altura, não é? Então, Deus é eterno, lá está. Nós normalmente dizemos que somos eternos. Nós não somos eternos, somos imortais. Porque o termo eterno, como nós o conhecemos, quer dizer que é algo que não teve início e não tem fim. Nós não temos fim, mas tivemos início. Pronto, mas às vezes é uma questão de semântica da palavra, quer dizer, as palavras, nós às vezes ligamos muito às palavras, mas nós não somos eternos. Embora, se nós dissermos sou eterno, não é? Temos que descodificar aquilo que a pessoa está a querer dizer. Nós estamos a querer dizer que começámos algures e que somos eternos. Mas pronto, é uma questão de palavra. Deus é eterno.
imutável, ou seja, a Terra, eu não me lembro há quanto tempo, não quero errar aqui nos números, mas os especialistas dizem que mais ou menos a Terra teve o Big Bang, foi ali, andou à volta de 4.000 milhões e meio de anos. Penso que seja isso. Deus já era imutável antes disso. Porque se Deus, ou seja, Deus não muda. Porque se Deus mudasse em algum ponto da vida, percebe-se que seria para se retificar, então não era perfeito, não é? É único, de facto. Não é? Nós às vezes ainda dizemos, eu tenho uma pessoa de família que diz o Deus de fulana, porque é de outra, não é? E o teu Deus, não é? E o meu Deus. Mas é uma questão de palavras, não é? Pronto, mas Deus naturalmente é único. E soberanamente justo e bom. Eu só trouxe estas, há outras. Ou seja, se ele é justo e bom, soberanamente. Ou seja, sempre. Quer dizer que temos que agarrar nestes atributos e potencializar a nossa fé e percebermos a nossa atual existência. E, já caminhando aqui um pouco para a reta final, o que nos é pedido é superar os nossos impedimentos. É para isso que nós também viemos. Nós não viemos aqui passear, para quem está aqui na costa oeste para ir à praia, para ver este tempozinho agradável. Não, nós viemos para fazer alguma coisa, não é? Então, superar impedimentos, procurarmos ser pacientes connosco, não é com os outros também, mas connosco. Nós somos muito, autoflagelamos-nos muito. Eu não devia ter feito, não é? Se calhar sou só eu, não sei. Não é? Quando eu digo alguma coisa ou faço alguma coisa assim, para quê? Para que é que eu fiz? Para que é que eu fiz? Eu fiz, está feito, ponto. Okay? Então, como um livro, agora tenho que tirar a página e escrever novas coisas. Bom, sermos pacientes e termos a resignação, né, da nossa vida. Lá está. É importante. Até porque os nossos amigos espirituais, muitas vezes, vocês imaginem, a nós é-nos fácil, e a eles também, mas pá, a nós é-nos fácil quando, como eu disse há pouco, há aquelas pessoas que nós às vezes mudamos de caminho e não estamos com a paciência para aturar, porque não queremos saber. Agora imaginem os nossos guias espirituais. Coitados, não é? Eles pensam assim, mas estão aqui a intuir o António Luís, não é? António Luís, prepara ali aquela palestra, tens a oportunidade de ir ao centro espírita, ou faz isto ou aquilo, e eu penso assim, eu vou, mas é dormir uma cesta, vou passear, não vou preparar, né? Isto são coisas simples, né? Há outras, né? O nosso guia espiritual pensa assim, coitado, né? Eles afligem-se também, mas ele conhece-nos. Ele conhece-nos, né? Bom, sermos humildes e tolerantes, né? Procurarmos fazer o bem, tolerantes com os outros e perdoarmos. Mas não é aquele perdão que nós achamos, quando nós perdoamos, achamos que estamos a ilibar o outro, não é? Esse é o nosso conceito ainda. Eu perdoo-te. Eu já ouvi isso algumas vezes. Não foi muitas, mas já ouvi algumas vezes. Já ouvi algumas vezes. Não é? E se calhar também já disse algumas, eu não sei. Mas provavelmente já disse. Mas nós, quando perdoamos, estamos a libertar-nos, a cortar a nossa ligação mental. Por uma questão de palavras, nós dizemos, mas eu não esqueço. Não, nós não esquecemos. Né? Se esquecêssemos, podemos esquecer aqui, embora haja medicamentos para nos fazer relembrar, não é? Mas enquanto espírito, claro que não esquecemos. Não é? Nós sabemos, dizem-nos os espíritos, que naqueles instantes quando nós largamos o corpo de carne, né, quando passamos para o mundo espiritual através da morte do corpo, nós temos acesso, abre-se uma tela e até aquele mais secreto pensamento que tivemos há 60 anos atrás, que chama pensamento, vem aqui. Não é? Portanto, não dá para esquecer. A questão não é o esquecer, é estarmos tranquilos com aquela situação, perdoar, já não... Senão, pronto, não nos faz diferença. E, naturalmente, fazer a caridade,
termos também, quando fazemos a caridade, não é trazer aquele saquinho para o centro espírita, não é? Não é dar aquela esmola, não é quando vamos ao supermercado e estão lá do banco alimentar e damos. É uma forma de caridade, não é? Mas a caridade está cá dentro também e não ter más tendências ou inclinações para com os outros. Se quisermos alcançar a meta, diz-nos Emmanuel, a meta, ou seja, a meta é aquilo que nos propomos enquanto espíritos. Ponhamos de lado todo o impedimento e corramos, tal como faziam os romanos, com perseverança na prova de amor e luz que nos está proposta. Autodisciplina é importante, reforma íntima, adquirirmos novos hábitos, procurarmos informação. Diz-nos, está aqui esta frase, fora da caridade não há salvação, de facto. Penso que é uma frase bem conseguida, não há salvação fora da caridade. E é o lema do Espiritismo. Exatamente, é o lema do Espiritismo, não é? E reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações mais. Lá está. Allan Kardec, no livro Evangelho, não diz que o verdadeiro espírito é aquele que faz tudo bem. Não. É aquele que emprega um esforço para domar as suas tendências. Pode não conseguir, mas esse é que é o verdadeiro espírita. E a influência dos espíritos, naturalmente, que nos ajuda. Para isso é preciso nós sintonizarmos com os nossos protetores, com o nosso amigo espiritual, que nos ajuda na nossa caminhada. E este é o último slide. No fundo, viver a doutrina espírita no dia-a-dia, não é? E pus aqui também só 3 ou 4 itens, tendo noção que todos os obstáculos que encaramos na nossa vida são oportunidades de aprendizado e evolução. Se nós vermos espiritual, se nós vermos as coisas desta forma, eu consigo olhar para o meu problema de uma forma, de facto, diferente. Hoje é um dia diferente de ontem, não é? Então, eu hoje vou fazer o melhor que eu conseguir. Não interessa o que eu fiz ontem, como naquelas corridas e como vimos aqui para trás na nossa apresentação. Não é? É hoje, não interessa o que é que eu fiz ontem, não é? A certeza do amparo divino, temos que ter essa certeza, senão tudo cai por terra, não é? Caminhamos para a perfeição e os obstáculos que enfrentamos na vida são aqueles que nós precisamos. Portanto, no fundo, o objetivo da palestra será olhar para os nossos obstáculos e percebermos que eles são nossos. Se são nossos, temos que os melhorar, não é? Os livros que eu me servi foi o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos da obra básica da doutrina espírita e o livro Fonte Viva, escrito por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. E peço desculpa por ter sido um espaço, agora acelerei um pouco mais no fim, mas são temas que de facto dava para um seminário, não é? Dava para estarmos aqui uma tarde inteira e é inesgotável o tempo, mas esta era a minha partilha de hoje. Obrigada. Porque alguns dos temas que trouxeste e que falaste fazem parte precisamente da revista Verdade e Luz deste mês. As boas não, pessoas no curso básico. E no curso básico também, no curso básico de Espiritismo, falámos também apenas nos atributos de Deus, alguns deles também foram falados. Portanto, tiveste aí um Espírito Santo de orelha, e é que foi o Espírito Santo de orelha a dar-te umas dicas do que se estava aqui a tratar. Eu acho que o Tony não só nos manda as mensagens de abertura do estudo da quinta-feira, como ainda por cima vem espreitar antes o nosso curso básico. As mensagens batem certo com o tema. E é como a Flávia estava a dizer, nós, uma parte do que tu disseste, tivemos nós a debater lá há bocado, estás em perfeita sintonia. Sim, é como eu disse no início, este é um tema que não é novo, já é batido, mas... Tem a ver com a nossa vida. Tem a ver com a nossa vida. Nós um dia vamos trazer temas, quando também todos formos mais evoluídos, né?
vamos se calhar trazer temas de como ser perfeito, não é? Como fazer só o bem, como conseguir fazer só isto, era entediante, não é? Já temos umas arvinhas, mas já nem vale a pena vir para a palestra, é sempre tão bom. E é muito bom as pessoas saberem, porque ainda há muita gente que não sabe, que efetivamente nós não temos só esta vida. Nós já tivemos muito mais vidas anteriores, já cometemos muitos erros em vidas passadas que agora estamos a resgatar esses erros que cometemos e iremos ter ainda muitas mais vidas, embora noutros corpos, que iremos ter muitas mais vidas. Porque o Espírito, somos só um sempre. O Espírito foi criado por Deus simples e ignorante, como tu bem disseste, e que vai ser sempre o mesmo. Agora os corpos vão mudando. Nós sabemos que... Se o homem e a mulher, e na próxima encarnação pode ser ao contrário. Agora somos brancos, podemos vir negros, podemos vir amarelos, podemos vir vermelhos. Nós ainda fazemos muita diferenciação, fruto de cultura, da nossa própria cultura, né? Quer a cultura social, quer do continental, não é? Ainda vemos, ainda julgamos muito o outro pela cor da pele, da nacionalidade, se é baixo, se é alto, se é forte, se é magrinho, se é velho, se é isto, se é homem ou mulher, não é? Felizmente hoje, pelo menos naquilo que é a nossa realidade, isso já não acontece, mas em muitos sítios, naturalmente, ainda se diferencia o homem da mulher, não é? E julgamos muito isso, não é? E lá está. E podemos fazê-lo, porque somos livres, não é? O que é que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou ter que voltar, esperamos que para o planeta Terra, porque, assim, o planeta Terra enquadra-se dentro daquela categoria de expiação e provas, não é? Aquelas dores. Se nós cá estamos, então quer dizer que se Deus não se enganou na nossa reencarnação, não é? Quer dizer que nós, se viemos para um planeta de expiação e provas, nós somos pessoas ainda de expiação e provas. Isto faz sentido, não é? Pronto. Sabemos que o planeta Terra, neste milénio, parece muito tempo, está a transformar-se. Não é? Pode não parecer, não é? À primeira vista, mas lá está. Se calhar Deus permitiu várias reencarnações para vir burilar. Há naturalmente um planeamento, né? Se nós não melhorarmos também, se não acompanharmos a nossa evolução de acordo com o planeta vai ficando melhor. O que é que acontece? Se calhar o António Luís, na próxima, quer vir novamente para aqui porque quer encontrar-se com um amor, seja filho ou não, e dizem-nos assim, não, já não vais para o planeta Terra, o planeta Terra já não tens condições de tu estar lá. Então tu vais para o outro, onde possas expurgar as tuas dores, não é? Isto pode acontecer. Não é? Portanto, lá está. E se calhar vou ser aquela pessoa de cor, daquela nacionalidade, para aprender, não é? Para aprender o que é o julgamento que eu tive e sofrer todas essas consequências. É assim que é a dinâmica da vida. Quem diz isso diz outras coisas quaisquer, não é? Só para terminar, uma vez o Chico Xavier conta que um amigo dele, lá do Centro Espírita, que um colega de trabalho do Centro Espírita, havia reunião no Centro Espírita e àquela hora chega a pessoa toda desanimada, toda cabisbaixo, não é? E Chico Xavier perguntou, ele já sabia, porque não se podia estar perto do Chico Xavier, não é? Então, e ele perguntou o que é que se passa, não é? E a pessoa disse, Chico, entraram dentro da minha casa, roubaram tudo, partiram tudo. Quem não ficaria assim? Não é? E Chico esteve ali, o que é que nós faríamos? Sério? Quem é? Não é? E o Chico, silêncio. Abraça-o e diz, meu irmão, é tão bom devolver. Não é? Quer dizer o quê? Pois, eu já tinha feito o mesmo. Obviamente, não é? E, portanto, e nós podemos dizer assim, isso é um castigo. Não, isto é aquilo que é justo para a vida, não é? Que a vida entende justo.
E isso vai acontecer connosco. Agora, da mesma forma que se nós procurarmos para fazer o bem, vamos estar de acordo com essa sintonia, vamos recolher o bem. O que não quer dizer que não tenhamos problemas, não é? Não quer dizer isso. Palavras tão simples, mas com tanto conteúdo. É tão bom. Há um livro que eu aconselho a ler, que foi dos que mais me marcou, que foi de Chico Xavier, pelo Emmanuel, que é Renúncia. Renúncia. Faz parte do... Onde, aliás, o próprio Emmanuel, que editou o livro, ele tinha uma personagem que era o padre da Nóbrega, Manuel da Nóbrega. E que era um padre português, mas depois isso não foi passado aqui no nosso país. E foi um espírito que era Alcione, que era, segundo Emmanuel, um espírito que vinha, não era como nós. Não tinha necessidade de vir para a terra, não vinha dos altos planos. E ela pediu para reencarnar porque tinha uma alma querida que se tinha desviado e ela queria ajudá-lo, né? E foi de tal forma que quem estava a orientar esse pedido e a reencarnação disse: mas Alcione, muitos do nosso mundo falharam aí, né? Porque vais estar sujeita a provas muito difíceis. Só que quem é que verga uma mulher, não é? Ela veio. E, portanto, estamos a falar de alguém que veio sublime, não é como nós. É como estava a dizer há bocado, nós podemos vir bons, mas o nosso bom ainda está ali, não é? E ela vinha na sua acessão de pureza e enfrentou naturalmente grandes provas e teve aquilo que muitos em expiação nem sequer têm. Pronto. Por isso, lá está. Bom, então, mas é um pouco por aí. Nós vamos encontrar sempre à frente aquilo que fizemos hoje. Esse livro é o último dos 5 que começaram com há 2000 anos. Há 2000 anos e 50 anos depois. E Ave Cristo, sim. Esse livro é muito bom. Começa pelo Ave Cristo, há 2000 anos, 50 anos depois, e depois vai acabar no... São sempre os mesmos espíritos com personagens diferentes. Sim. Com encarnações diferentes. Há bocado o Tony disse: eu sou Tony, agora sou Tony. E eu costumo dizer: eu estou Cristina, eu sou Cristina. É verdade. Disseste aí uma outra coisa que eu achei muito curioso, que eu vou aqui partilhar só um bocadinho, que foi assim. Tu estavas a dizer que... Mais alto que aqui atrás não se ouve nada. Desculpa. Eu estou a dizer que o Tony também disse ali uma outra coisa que eu achei muito interessante. Eu estava aqui na dúvida se ia falar nisso ou não. Mas olha, pronto, vou falar. Tu estavas a dizer que, pronto, nós estamos aqui mergulhados com outros espíritos, aqui na Casa Espírita, estamos a ser intuídos, todos nós somos intuídos pelo nosso guia protetor, pelo espírito guia. Nós é que não nos abrimos às intuições. E é tão giro que eu estava a ouvir aí fazer a tua exposição e de tantos exemplos que tu podias ter ido arranjar para os obstáculos do que tu falaste, trouxeste aí um exemplo e eu ouvi aqui um missionário que dizia assim: olha, que eu pensei que se fosse para mim eu não usava esse exemplo, usava outro que eu me lembrei. E eu ouço assim uma voz: olha, tal e qual como na tua família, foi assim, uma coisa assim, mais ou menos neste género, estás a ver? É tão giro porque nós estamos todos ligados e estamos a ser intuídos e não nos apercebemos. Assim como estamos a ser intuídos para o bem e para aquilo que é bom nós ouvirmos, para despertar e nos lembrarmos que realmente é uma superação de obstáculos, para nos tornarmos melhores, também somos intuídos para o mal quando estamos nessa sintonia. Sem dúvida. Foi um perfeito exemplo e achei muito giro. Gostei muito. Obrigada, Tony. Muito bem. Pronto. Agora que já tivemos aqui um bate-papo e um bocadinho contigo, eu vou-te perguntar se queres fazer a prece de encerramento. Tu não estás a perguntar, tu estás-me a pedir, não é? Pode ser? Pode, claro que Queres? sim. Então vá, Claro. vamos pôr aqui uma música.
Vamos aqui. Deixa eu só controlar aqui o som. Se calhar vou aumentar mais um bocadinho. Então, com esta alegria no nosso coração, vamos aqui encerrar estes trabalhos, aproveitando a presença do Tony. E vamos acompanhar então o Tony no processo de encerramento. Sim, vamos então terminar com este trabalho, começando por agradecer a presença de todos que estão aqui nos dois planos da vida, agradecer aos nossos protetores que nos ajudam, intuem durante as nossas problemáticas existenciais, que acreditam em nós, que nos dizem vamos conseguir e direcionemos o nosso pensar para Deus, que nos deu esta oportunidade única, e vamos pedir-lhe que nos ajude sempre a ter as forças para dar sempre mais um passo seguinte na perfeição que um dia vamos alcançar. E que possamos todos recolher aos nossos lares de forma tranquila e pacífica. E até à próxima, se Deus quiser. Muito obrigada. Então, vamos despedir de todos lá em casa e dizer, para a semana a mais, é sempre diferente na Casa Espírita. E se querem saber como é, já sabem, venham à Casa Espírita.